Viajando com a Lê, iniciando 2026, onde? No Parque da Cidade, com uma nova convidada, com uma nova história. E aí, que essa Thalita vai me contar. Ai, que medo! Eu, Thalita Carvalho, aqui no Bom Papo Podcast. E aí, Thalita? Tudo bem, Alessandra? O que você vai me perguntar? Quero saber. Um monte de coisa, tá preparada? Não sei, vamos ver. Primeira coisa, quem é Thalita? Bom, Thalita é Difícil uma falar da pessoa... É gente. difícil falar da gente. É bom mas falar dos outros. É bom falar dos outros, mas é difícil falar da gente. Bom, eu acho que uma mente inquieta, muito criativa, muito determinada, que passou por muitas experiências diversas e isso formou quem eu sou hoje, né? Sou mãe de Não, gêmeos de não 18 parece. anos, 18 anos. adultos. Ela tem Meus cara de dois, mãe de 18 anos? Não, meus né? dois adultos, né? E eles estão indo embora agora, então eu tô passando por uma nova fase aí de adaptação. Transição. Meu filho foi anteontem, minha filha vai agora no começo de fevereiro. Então tá assim, aquela sensação de ninho vazio, né? Então é uma nova sensação, agora são novas expectativas, que sou eu e os dois há muitos anos, né? Então, Mãe solo. Cuidou dessas crianças sozinha. De repente, essa mulher fica grávida, terminando a faculdade. Terminando a faculdade. Ai, não acredito. Agora eu tenho tanta coisa para fazer e aparece a gravidez de gêmeos. Como que foi? Inesperado. Eu hoje, quando eu olho para tudo, né, eu tenho muita certeza assim que Deus queria muito que essas crianças nascessem, e tinha que ser dois, tinha que ser tudo exatamente do jeito que aconteceu. Mas na hora que eu recebi a notícia, né, na hora que eu descobri a gravidez, foi um impacto gigantesco. Eu estava com a minha vida toda planejada, 5 anos para frente. Eu estava terminando uma faculdade federal. Eu estava passando por muitos processos de trainee que são extremamente concorridos. Eu estava indo muito bem em todos eles. Então, de repente, essa gravidez muda toda a programação. Eu estava pensando em casar, mas não naquele momento, não naquela hora, né? A gente já estava namorando há muito tempo, mas de repente tudo mudou. Então, foi um susto, Mas a vida é assim, tudo muda em questões assim de segundos, né? Segundos. Tudo pode ser transformado e você tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Né? Tem que dar um jeito. E eu fui dando jeito. E você chegou numa época que você está parando de explicar. Você não quer mais explicar, você quer ver a coisa acontecer. Você quer posicionamento de verdade, mas você não quer mais. Ai, se fosse assim, eu queria que fosse assim. Não, está sendo. E você está iniciando uma nova fase da sua vida. Seus filhos indo embora e você começando uma nova fase. Eu acho que a vida acho que com a maturidade, né, a gente vai tendo muita noção de quem a gente é, do que a gente quer, do que a gente não quer, principalmente. E quando chega nesse ponto, você não se explica mais, né? Porque assim, a gente já entendeu também que o outro nem sempre vai entender o que você quer, o que a gente quer, ou porque a gente pensa daquele jeito, e não tem necessidade de explicar, porque o outro é o outro, você é você, e cada um tem a sua vida, a sua história, as suas experiências, e tá tudo bem. Então, realmente, é muito forte esse negócio. Não, você tá numa fase que você não quer, não quero mais me explicar, eu tenho preguiça de me explicar. Você tá cortando excessos. É sobre isso. Você tá cortando excesso, você está estabelecendo limites. É isso. E tem horas que você também precisa se silenciar. É isso. Correr atrás dos seus sonhos. Hoje, a Thalita está resgatando os sonhos. Ela já trabalhou com muitas multinacionais, muitas empresas, muitas pessoas, trabalhou no meio de um monte de homens. Muito, sempre foram ambientes muito masculinos. Mas chegou a hora dela fazer
para ela de uma forma diferente. E esse 2026 vai ser diferente? Com certeza, porque se não for, né, a gente também, ó, já começou muito diferente, né? Eu já comecei com mudanças ali dentro da minha própria casa muito grandes, então assim, com certeza Totalmente. absoluta, 2026 vai ser muito diferente. E só que eu acho que o que é mais diferente, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, que gosta das coisas extremamente organizadas. Eu sou Perfeccionista. perfeccionista, mas eu organizados no sentido assim, eu quero saber para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo exatamente, onde é que eu estou pisando, como é que vai ser daqui para frente. E 2025 me mostrou que às vezes a gente precisa soltar esse controle, sabe? Então que a gente Tem que ser a precisa música. deixar, Deixa a vida me não levar, pode deixar vida tanto. leva A gente tem eu. que saber o que você quer, para onde você está indo, mas tem que deixar espaço para o universo poder fazer a parte dele, sabe? Para ele poder te surpreender. E você tá aberta. E a gente tem que estar aberto, Não exatamente. adianta a gente se fechar, o novo tá chegando, mas você não tá dando Abertura. abertura. Então, E mas, quando a gente faz isso, coisas muito incríveis acontecem. Quando a gente abre mão desse controle, quando a gente permite que as coisas venham e você está aberta a receber, é incrível como as coisas acontecem. Você fala, nossa, eu não tinha pensado que isso podia acontecer, eu não tinha planejado isso, eu não tinha, né, imaginado isso, e de repente você fala, nossa, que coisa maravilhosa. e a gente se conheceu também num momento incrível, num desfile de várias mulheres, cada um com o seu sonho, cada um com o seu ideal, muitas nem se enxergando, estavam fechadas, e de repente ali todas nós, todo mundo igual, todo mundo no mesmo barco. E foi incrível esse momento. Foi incrível. A Lê conheceu a Thalita. Foi bem nesse momento. Né? E depois desse momento, a gente já teve momentos juntas, um bate-papo que durou mais de 3 horas. Foi. Muitas experiências, né, Alê? Nós somos Muitas. muito vividas e muito criativas e a gente se Ousadas. joga, ousadas, a gente se joga para o mundo. E aí isso também rende muitas histórias, né? Isso rende muitas experiências. Então foi um papo incrível, assim, foi delicioso poder conversar e ver um pouco como você vê a vida, como você vive isso e como você está aberta a novas experiências, a ousar. Isso traz também algumas referências muito interessantes, né? Mais de 20 anos nesse mundo corporativo. Chegou uma hora, pô, meu, mas eu tô aqui dentro de uma empresa fechada, mas não é isso que eu Não quero. é isso que eu quero. Eu quero buscar experiências novas e ir atrás dos meus sonhos. Mas não deu medo? Lá você tinha certeza que você ia ganhar, que você tinha um emprego O salário estava ali, né? caindo na conta. É, Daí apareceu também uma doença, que ela precisou falar: não, chegou a hora de cuidar de mim. Que isso. doença é essa? Na verdade, eu já tinha tido um burnout alguns anos atrás. E quando eu cheguei de novo num ponto onde eu estava muito estressada, minha pressão estava subindo demais, eu tinha acabado de descobrir, de diagnosticar meu TDAH. Então eu estava fazendo várias revisões, porque eu comecei a entender um pouco de como meu cérebro funcionava e o que realmente, para mim, funcionava no meu dia a dia, né? O que me trazia para dentro da minha essência e o que aquilo exigia uma energia descomunal e que não fazia mais sentido. Então, nesse momento, medo, gente, dá muito, Muito, né? dá muito. Dá muito medo. Mas eu acho que também, quando a gente não está trabalhando com o nosso propósito, algumas coisas vão acontecendo que vão te empurrando para esse lugar, né? Então, assim, dá medo, mas o incômodo, o, o desconforto, vamos dizer assim, ele é tão grande que você fala, não, não dá mais para ficar aqui, não está valendo mais a pena. Eu não me vejo mais Não me aqui. vejo mais aqui, eu não me vejo mais fazendo isso, eu não me vejo mais com essa rotina que não faz mais sentido para mim.
Eu não me vejo mais dentro dessa caixa, ou tentando me encaixar nessa caixa que não é minha, Uhum. né? Então, nesse momento, o desconforto ele fica muito maior que o medo. E aí ele te empurra. Tá vendo, gente, que quando a gente percebe que alguma coisa na nossa vida não tá legal, você tem que pisar no freio e você tem que dar um jeito na sua vida, porque a saúde mental é em primeiro lugar. Primeiríssimo. E assim, da outra vez, eu tive a saúde, o burnout, ele me trouxe muitas questões físicas, né? Então eu perdi parcialmente a minha audição, eu tive muitas sequelas físicas que não tem mais reversão. Então, como eu já tinha passado isso uma vez, eu falei, tá fácil resolver, decidir, porque eu já sei aonde vai dar, né? E eu sei que há algumas questões, não é só a saúde mental, é o quanto isso afeta a sua saúde física, quanto isso afeta a sua saúde emocional, né? E são coisas que demoram para você se adaptar ou reverter, ou tem coisas que nem tem reversão, então você realmente tem que se adaptar e partir dali para frente. Falei, tá fácil aqui. Na hora de colocar tudo isso na balança para decidir, cara, vou atrás de um propósito, uma coisa que vibra o meu coração, daquilo que faz mais sentido, de uma rotina que faz muito mais sentido para mim, de trabalhar com alguma coisa que eu realmente tenho muita vontade de fazer, ou eu vou ficar aqui porque aqui é mais cômodo. Ela superou muitas coisas. Vocês acreditam que essa mulher foi gorda? Que ela foi obesa? Então tá vendo que muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai deixando de lado e a gente não vai percebendo. É E isso. você tem que perceber se algo não tá legal, você tem que buscar ajuda. É isso. Ela largou de ficar nesse mundo dos homens e agora ela está trabalhando com Com mulheres. mulheres. Justamente por conta disso, porque eu acho que muito tempo eu fiquei tentando me encaixar em espaços que não eram meus. A gente às vezes prega essa bandeira de que ai, a mulher ela pode tudo, ela pode realmente tudo. Mas será que é necessário algumas coisas? Então, às vezes a gente fica brigando ali por alguns espaços, por algumas situações que exigem demais da gente, exigem além, e às vezes nem é isso que a gente queria, né? A gente está ali porque eu sempre ouvi que eu era uma mulher forte, que eu precisava, eu queria reconhecimento, eu queria. Então você fica forçando Uma coisa espaço, uma coisa que às vezes não é para você. é verdade. E eu acho que eu sempre fui referência para muitas mulheres. Sempre fui, por conta de toda a minha história de vida, por conta de todas as coisas que eu superei, né, que eu passei, que eu dei conta de fazer, etc. Só que tudo isso tem um custo. Então, quando eu faço esse movimento ao contrário, é como se eu dissesse, gente, está tudo bem. Tá tudo bem também a gente respeitar os nossos limites. Sim. Tá tudo bem também a gente não querer isso e querer outra coisa. Tá tudo certo. Então, fazer esse caminho contrário é trazer um pouco de alívio de respiro também para o lado de cá, sabe? Que nós somos muito cobradas, né, Hoje Ale, como mulher. você se sente feliz, né? Eu me sinto feliz. E veio para o mundo digital, Eu vim para o digital. trabalhando a transição de carreira nesse mundo digital. Fazendo o que, Thalita? O que você faz? Na verdade, eu vim para o mundo digital e eu vim com a questão da consultoria de imagem, né, da uma mentoria, na verdade, porque eu acho que o externo ele só reflete o que a gente tem internamente. Então, se a gente não trabalha o interno, a gente não consegue fazer com que o externo reflita. Se a gente só mexer no externo sem trabalhar a questão interna, você não consegue sustentar, né, aquela imagem que você quer passar. Uhum. Eu vim nesse primeiro momento para isso. Num segundo momento, muitas pessoas que trabalharam comigo começaram a me procurar, né? Então, eu estava trabalhando apenas com posicionamento de imagem. E a procurar porque elas queriam fazer uma transição de carreira, porque elas queriam se posicionar melhor em relação à carreira.
E aí, olha como é que o mundo vai empurrando a gente, né? O mundo vai empurrando Você a tá gente para fazendo um uma lado. coisa que Aí o você mundo... tava fazendo, E né? aí o mundo vem e fala, peraí, vamos dar uma ajustadinha para cá? Aí você fala, acho que é legal isso aqui. É. E aí eu comecei a ir para este lado de mentoria de transição de carreira, porque foi uma coisa que eu fiz, né? E isso me dá muita alegria, porque você vê as coisas dando certo, você consegue orientar pessoas com pequenos ajustes e a vida delas se transforma e fica melhor. E poder fazer isso para as pessoas, nossa, É não muito tem, é muito gratificante. gratificante, é muito realizador. Pai guerreiro, passou por vários momentos terríveis, que é o câncer. E a mãe, sem muito estudo, mas foi muito batalhadora. Foi. Nunca largou a mão do pai e das filhas, né? Que você tem uma Minhas irmã, filhas, né? eu tenho uma irmã. Que é totalmente diferente dela. É, Totalmente, né? totalmente. Nós somos opostos, é É. muito engraçado. E a sua mãe nunca largou a mão do seu pai e eles sempre caminharam juntos. Sempre caminharam juntos. E o Os seu dois pai sempre nunca caminharam juntos, desistiu, mesmo doente. mesmo doente. Meu pai passou por 4 cânceres. O primeiro foi extremamente agressivo, a chance de sobrevivência era menos de 1%, menos de 0,5%, eu acho, tá? Eu arrisco dizer aqui. Já tinha sido condenado, inclusive, falaram, olha, não vai, Não se tem mais viver o que fazer. muito, vai viver 3 meses, se viver muito. E está vivo até hoje. Está vivo até hoje, faz 35 anos isso. Então, e depois ele passou por outros em outros lugares, mas não tão agressivos, né, graças a Deus, mas ele sempre superou isso. Eu acho que a forma como ele encara a vida faz toda a diferença nessa resiliência, né, nessa superação. Porque em nenhum momento ele se condenou. Todo E momento nem ele foi vítima. Nem nem foi foi vítima, em todo momento ele tinha certeza absoluta que tudo ia dar certo. E levou a vida assim com muita alegria, sabe? Ele não se deixou abater. E isso com certeza fez muita diferença em toda a recuperação dele. Você está vendo? O que você falou agora é você. Você passou por muitas lambadas, muitas providências, muitos desespero, que dava vontade de sair correndo. Muito. E você também não desistiu. Por quê? Porque você teve um amparo de um pai e de uma mãe que sempre mostrou isso. A gente não tem que desistir, a gente tem que enfrentar a realidade e os desafios da vida. É isso. Eu acho que a Tá vida vendo que é a gente isso, tem uma né? escola, né? A gente tem A gente escola. tem escola. A vida é isso, né? Então, assim, a vida tá aí para causar esse desconforto mesmo, para a gente evoluir. Então, ela vai trazer situações, barreiras, algumas muito difíceis, realmente. E isso que você falou, nossa, vontade de sair correndo, tive muitas vezes, É. né? Às vezes a gente até dá um tempo, sai, corre um pouco, respira, né? Chora e fala, meu Deus, e agora? Me dá uma luz, me ajuda. E aí a providência vem e o outro dia chega, né? O outro dia ele é muito interessante, porque Sim. sempre vai A ter única o outro coisa dia que a gente tem certeza que nós temos uma vida e a gente tem que fazer da melhor forma. da melhor forma possível, E exatamente. viver o hoje. O hoje. Não adianta, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu acho que essa questão que você falou agora, ela é muito importante, porque quando a gente fica muito preocupado com o futuro, e eu sou uma pessoa extremamente Futurista. ansiosa, futurista, né? Eu sou virginiana, perfeccionista, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade. Então, assim, E além de tudo, ela é superdotada. eu tenho superdotação, então isso faz com que eu leia os padrões com muita facilidade, Uhum. isso traga uma ansiedade, né? Porque eu já consigo ler muitos caminhos muito rápido, então isso sobrecarrega um pouco a minha mente também. E isso traz uma ansiedade. Então, parar de viver nesse futuro, entender que tá bom, tá tudo bem, eu tô vendo tudo isso, eu tô entendendo que tem N cenários, que tem N situações, mas não adianta. Tem que respirar e tem que viver o hoje. Tá bom, mas hoje, o que eu posso tem para fazer? hoje? O que temos para hoje? O que eu posso fazer hoje? Qual é o primeiro passo? Em vez da gente ficar mirando
todos os passos, isso é uma coisa que eu tenho que me controlar muito internamente, né? Então, em vez da gente mirar todos os passos da escada, porque quando eu começo um processo, eu já, a minha cabeça já faz assim, ó, já estrutura do começo ao fim, e isso traz uma ansiedade, sobrecarrega o sistema. Então, quando você fala, não, peraí, mas hoje qual é o primeiro degrau da escada? Esquece os outros degraus, vamos dar o primeiro degrau da escada? O primeiro degrau da escada é esse aqui. Então vamos fazer vamos nos concentrar nesse primeiro degrau da escada, que o resto vai vindo depois. Depois a gente se preocupa com o próximo degrau. Primeiro a gente tem que fazer o primeiro degrau. E nós temos que ver que as pessoas não são iguais a gente. Ninguém anda Acelerada, né? acelerada que nem a gente, Nós né? somos muito acelerados. O dia no nosso papo foi difícil, porque a disputa ali foi fogo. Thalita ontem, hoje e amanhã. Nossa, Thalita ontem, é que tem a Thalita ontem e tem a Thalita anteontem, né? E antes de ontem. Mas eu acho que a Thalita mais recente era uma Thalita exatamente mais ansiosa, assim, muito preocupada com o controle, com o todo. A Thalita hoje é uma Thalita mais preocupada em viver o presente e esperar as surpresas da vida. Realista. Sabe? Ser surpreendida. Não, e se permitir ser surpreendida. Sim. Tá bom, vamos ver o que tem, não preciso controlar tudo o tempo todo. Sim, né? Exatamente. E a Thalita do futuro, a Deus pertence. E ele é o que vai cuidar sempre da gente. Sempre. Virar o ano. Ai, tá virando o ano, vamos renovar as esperanças, novas metas, novos sonhos, esperanças, renovo, fazer diferente, inspiração, positividade, recarrego de energia, olhar dentro para frente. Isso. Só que tem gente que vira o ano e nada muda. A mudança está dentro da gente. Se você quer um ano diferente, o que você está fazendo para isso? Não tem como, gente. Não tem como. A gente querer mudanças sem que a gente seja a mudança. Se você, eu quero que a minha vida mude, mas se você faz tudo exatamente igual você estava fazendo, você não muda absolutamente nada, adivinha o que vai acontecer? Nada vai mudar. Desde da forma como a gente pensa, às vezes, sobre algumas coisas, porque eu acho que a vida muda quando a nossa mentalidade muda. Como a forma como a gente encara certas coisas, situações, e a forma como a gente reage e lê a vida, ela muda. Aí as coisas começam a mudar ao redor. Porque aí a gente começa a mudar hábitos, a gente começa a mudar rotina, a gente começa a fazer coisas diferentes. Então, tá bom, eu já tentei ir por aqui, não deu certo, não cheguei onde eu queria. O que eu posso fazer diferente que talvez me aproxime mais daquele objetivo que eu quero? Né? Quando eu fiz essa mudança de carreira, sair do CLT, foi muito isso. Ler o que eu queria para mim como rotina, como dia a dia, como entrega, como propósito, versus o que eu tinha ali naquele momento. Tá bom, não tem como as duas coisas coexistirem. Então, para que eu faça que isso aqui que eu quero exista, eu preciso mudar aquilo que eu faço no meu dia, né? A forma como eu lido com o meu dia a dia, a forma como eu toco a minha rotina. E para isso eu precisava mudar de carreira, eu precisava mudar de formato, né? Porque eu saí de um CLT presencial, fui para um digital, empreender, são coisas completamente diferentes. Então, para que eu possa viver exatamente aquele tipo de vida que eu quero e estou vivendo hoje, na verdade, né? Então, com mais flexibilidade. Eu sou mulher e eu escutei essa entrevista e eu quero saber como que a Thalita pode me ajudar. Eu quero fazer uma transição também de carreira. Qual vai ser o passo? Só entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, né, ou pelo meu WhatsApp, vou deixar aqui a minha rede social, @Thali Carvalho, Thali Carvalho, né, Thali Carvalho,
entra em contato, me manda uma mensagem, a gente marca para conversar, para eu entender o seu momento e ver se eu consigo te ajudar. Mas com certeza, sim, já te adianto, eu tenho bagagem, experiência, muito conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo e que me ajudou a chegar até aqui e eu consigo te ajudar também. Só de você estar com essa mentalidade, essa transformação, a mudança já está acontecendo. Já, quando você decide, o fato de você decidir que você não quer mais aquilo para você já é o primeiro passo. Então, assim, eu não quero mais viver essa vida do jeito que ela está sendo vivida, ponto. Isso já é a decisão mais importante que você tomou. Porque as outras coisas, elas vão chegando até você para que você consiga realizar aquilo que você quer. Então, as pessoas certas começam a chegar, porque quando você decide, você fala isso para você, as coisas começam a aparecer. Lógico que você precisa de ajuda. Uma mentoria, eu fiz várias mentorias ao longo do tempo, elas ajudam a gente a encaminhar, encurtar o tempo, porque tudo que a gente faz sozinha, não dá. Trabalho em equipe é primordial. Tudo que a gente faz sozinha demora mais, né? Sim. Não só demora mais, como você bate mais cabeça, principalmente quando você não tem experiência naquilo. Quando você tem alguém que já trilhou este caminho para te orientar, nossa, reduz o tempo magicamente, porque a pessoa sabe o que ela está falando e ela consegue te dar o passo a passo e um caminho muito mais estruturado. Agora a gente vai brincar. Imagina que tem uma mesa aqui de ping-pong. Eu tô de um lado, Thalita do outro. Eita, vamos lá. Eu vou jogar a bolinha para você. Promessa ou ilusão? Promessa ou ilusão? Nossa, eu não gosto de ilusão. Eu sou uma pessoa bem pé no chão, assim. Mas eu sou uma pessoa muito positiva. Eu acredito, eu tenho muita fé nas pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. Então eu fico com a promessa. Mas tem que realizar. Tem que acontecer, porque senão vira ilusão. Promessinha não cumprida, gente. Você fez alguma promessa na virada do ano e você não fez? Você não cumpriu? No ano passado? Agora? Eu falei que eu ia virar o ano em Caraguatatuba. Queimas de fogos. Deu tudo errado. Eu não consegui chegar em Caraguá. E a Thalita fez alguma promessa? Ainda não, porque eu tô tentando realmente cumprir as promessas, porque assim, gente, a gente às vezes quer que o outro cumpra as coisas que ele promete pra gente, mas nem a gente cumpre aquilo que a gente promete pra gente mesmo. Então, o meu combinado esse ano, que é aquilo que eu me comprometi a fazer, que eu cumpra. Então, eu tinha algumas primeiras metas para esse ano, e que eu iniciei até um pouquinho antes. Uma delas é, eu preciso aumentar a minha massa magra. Eu tô com sarcopenia, né? Eu tô com massa magra abaixo do normal. E isso tem me trazido alguns desconfortos. Então isso virou uma meta para mim. Eu falei, eu vou começar o ano fazendo musculação. Não voltou para academia? Tinha parado. Não, gente. Aí eu falei assim, por que eu vou esperar começar o ano para começar? Porque essa meta ela veio bem no final do ano mesmo. Então eu falei, por que eu não começo hoje? Então você começou antes. Eu comecei antes. Eu comecei umas 2 semanas antes do final do ano. Foi quando eu comecei. Eu falei, não vou esperar virar o ano para isso. E eu tenho cumprido. Então, 3 vezes na semana eu tenho ido fazer musculação sem falta nenhuma. Tenho mantido a minha corrida porque eu gosto. E aí eu falei, para isso eu também preciso melhorar a minha alimentação, mudar a minha... Fui numa Nutri, não esperei virar o ano também, já fui na Nutri. Comecei a dieta. Nossa, a moça tá nota 10. Então, comecei a dieta todinha, toda certinha, tá regrado, tá indo bem. Falei que eu ia fazer meu quadro dos sonhos. Eu tenho muitos sonhos para serem realizados esse ano, muitos sonhos, não só materiais, como pessoal, né, subjetivos. E eu já iniciei. Eu falei que esse ano eu vou ler um livro por mês. Quem tem TDAH sabe a dificuldade que é, né? Ler um livro do começo ao fim, e eu tenho como meta ler 12 livros, eu comecei ontem. Você sabe que eu não consigo assistir série? Porque eu começo a assistir, eu já quero ver o final, eu fico doida. Não, minha filha, eu não consigo desligar, eu não assisto mais por causa disso. Porque você quer ver o fim.
Não, tem Daí que você não ir dorme, você não não come, dorme, você não não faz come, não faz nada. mais nada, exatamente. Você entra no hiperfoco e fica E ali, fica e a ali. vida acontecendo. Eu não assisto Eu não série, assisto eu mais assisto também. filme. Mas série não. O filme eu sei que vai acabar Eu daqui a pouco. só assisto a série se ela não tiver toda lá ainda. Então, por exemplo, é um capítulo por semana, aí eu começo a assistir, porque se tiver todos, gente, eu só vou parar a hora que terminar. E aí é um problema seríssimo. Ano novo perfeito. Ou mais festas. Um ano novo perfeito? Ou mais festas. Não, um ano novo perfeito ou mais festas? Você prefere um ano novo perfeito ou só A virada festas? do ano? Não, O ano como o ano todo? todo. Não, o ano todo perfeito. O ano passado eu fiquei reclusa, inclusive eu gosto de festa, tá? Eu não tenho nada contra, tá tudo certo. Mas eu dei uma parada porque eu estava muito focada no profissional, achei que isso estava me atrapalhando um pouco. Então, assim, eu acho que eu prefiro o ano perfeito. Vamos lá. Planner organizado ou caos criativo? Eu gosto das duas coisas. Eu sou muito caótica, criativamente falando, né? Eu tenho esse caos criativo e eu acho que ele é necessário para que você crie coisas diferentes. Você tem essas rupturas. Porque se você não tiver espaço para esse caos criativo, você fica fazendo a mesma coisa o A tempo todo, a mesmice. mesmice. Porém, um certo planejamento ele é necessário, porque senão você não sabe para onde você está indo. O caminho ele fica, eu acho que assim, você tem que ter um caminho, mas ele não pode ser extremamente ajustado e rígido. Você tem que deixar um espaço para que o caos criativo aconteça, para que as surpresas aconteçam, para que o universo possa providenciar coisas melhores do que você está imaginando. Então, o planejamento ele é necessário, mas no sentido assim, para onde eu estou indo? Você cria o espaço, mas não pode ser super rígido. Tem que deixar um espaço criativo ali Você para gosta de acontecer. rotina? Eu nunca gostei, Seguir. tá? Eu nunca gostei, eu tenho dificuldade para manter uma rotina ajustada, mas a rotina ela é necessária, principalmente para a gente que tem TDAH, isso foi um dos aprendizados do último ano, dos últimos anos, né? Que uma rotina bem ajustada, ela faz muita diferença, tá? Mas eu não fico me martirizando, por exemplo, normalmente eu malho de manhã, eu tenho uma rotina matutina muito específica, mas hoje, como a gente tinha esse compromisso, eu não consegui fazer ela como eu faço todo dia, e tá tudo bem. Então, assim, eu não fico me martirizando, Você é sabe? do dia ou da noite? Eu sou noturna. A minha cabeça, ela funciona maravilhosamente bem à noite. Porém, para fazer exercício físico, eu prefiro fazer de manhã. Porque quando você faz de manhã, o seu dia já começa diferente. Você já começa cumprindo algumas tarefas de dia. Então hoje eu priorizo acordar mais cedo, né, por volta de umas 7 horas da manhã, Aham. e, e tento, gente, porque é difícil, né? Eu ainda não consegui ajustar o meu sono Você é maravilhosamente bem. dorminhoca? Eu não, Se eu o demoro muito para despertador não dormir. tocar, você não acorda. Não, eu demoro muito, não acordo, mas eu demoro muito para dormir. Então eu durmo muito tarde. Porque a sua cabeça não A minha para. cabeça não para. Então assim, eu durmo muito tarde. Hoje eu estou conseguindo dormir 1h30 no máximo, mas já foi até mais tarde. Então acordar de manhã é um desafio. Só que se eu não acordo de manhã, a rotina ela posterga inteira, né? Então precisa ter esse equilíbrio. A casa está vazia, como que tá sendo? Silencioso. Bastante silencioso, porque quando a gente trabalha no digital, ali, já é muito silencioso, né? Eu que estava Já. acostumada, eu era gerente comercial, eu tinha uma rotina comercial, eu atendia clientes o tempo Barulho. todo, barulho, eu tinha equipe, era uma confusão o dia inteiro. Então, quando você vai para o digital, é uma confusão interna só, né? Porque o barulho, não tem. Você conversa com poucas pessoas durante o dia, você fala muito através do computador, não tem muito presencial, né? Então, meus filhos ali, eles já tinham uma rotina muito puxada, então eles já não Parou, ficavam né? ali o dia Mãe, inteiro. mãe, mãe, Mas tinha mãe. aquela conversa, tinha aqueles momentos, né? E agora eu não tenho mais essa quebra. Então, metas para este ano, né? Criar rotinas
coletivas. Então, eu estou voltando para academia. Eu tenho academia no prédio que é muito boa, dá tudo certo. Mas eu estou voltando para academia presencial. Né? Eu quero fazer alguma atividade em grupo. Eu não sei se eu volto para o beach, eu ainda estou decidindo o beach tênis ou se eu vou fazer uma dança. Eu ainda estou definindo ali o que eu vou fazer, porque eu preciso ter esse dia a dia aí um pouco mais agitado. Mais uma pergunta. Academia ou caminhada até a geladeira? Hoje a academia com certeza absoluta, assim. Eu tenho uma rotina alimentar regrada, mas eu me permito, sabe assim? Tá tudo Tá bem com também, vontade, tá com come. vontade de ir lá na geladeira e comer alguma coisa que você queira. Eu sou muito formiguinha, eu gosto de um docinho, eu invento umas coisas ali e tá tudo bem. Mas entre suprir a sua ansiedade com a geladeira ou suprir a sua ansiedade no correr, eu sou muito mais a corrida. Qual frase você fala em janeiro? Este ano vai? Ser meu, maravilhoso, abençoado, próspero e abundante. Amém, amém. Vamos lá. Ano novo combina com salto ou chinelo? Nossa, que pergunta difícil. Gente, eu sou do glamour, tá? Vou ser bem honesta aqui. Eu gosto do glamour. Então, assim, eu gosto do salto. Agora, depende, vou estar passando aonde, né? Se eu estiver passando um Réveillon em Trancoso, tá tudo bem, o chinelinho tá liberado, né? Uma rasteirinha, né? Mas eu gosto do salto, eu gosto. Campo ou praia? Sabe que eu nunca fui muito da praia, tá? Sempre fui muito mais do campo. Mas ultimamente eu tenho curtido a praia. Eu tenho curtido a praia. Eu acho que eu tô muito feliz com o meu corpo. E eu gosto do sol. Eu gosto do sol. Eu tenho gostado de Olha que tomar dia sol. lindo tá hoje. Então, porque eu acho que ele te E tava reenergiza, feio de sabe? manhã, hein? É. E a água também causa esse mesmo efeito. Então, hoje, eu sou mais da praia do que do campo. Você é do time retrospectiva ou passou? Eu já fui do passou. Hoje, eu acho que a retrospectiva, ela te dá centro, sabe? Você consegue ver tudo o que aconteceu. Então, você consegue entender o quanto você evoluiu, o quanto você caminhou. Então, dá essa sensação de pertencimento também. Então, é importante, sim, a gente honrar e entender aquilo que se passou. Só que a gente não pode ficar presa naquilo. Eu acho que a gente tem que deixar evoluir para frente. Qual hábito que você finge que vai abandonar? Ai, a procrastinação, gente. Como eu procrastino algumas coisas na minha vida. Comecei a ler um livro ontem que é sobre isso. A procrastinação, melhorei muito, mas eu queria que ela não existisse na minha vida. Eu queria que a procrastinação ela simplesmente não existisse. Dinheiro, guardar ou gastar? Eu sou do gastar. Eu Gastadora. sou do gastar. Eu sou daquela que a vida a gente só vive uma vez, só que eu estou mudando essa mentalidade, esse pensamento. Então, sim, a gente precisa guardar, até porque eu tô com 40 anos, né? E Uma menina ainda. a menina ainda, mas o tempo tá evoluindo rápido, né? É. Então a gente precisa, eu acho que a preocupação com o futuro, a gente tem essa dificuldade, né? Com o TDAH, a gente tem um pouco de dificuldade de planejamento e preocupação com o futuro. Mas ela tá batendo aí e é uma coisa que eu tenho me atentado muito. Começar o ano cedo ou dormir até tarde? Eu gosto de dormir até tarde, mas eu não tenho feito mais isso. Eu tenho acordado cedo. A vida começa cedo. Qual a superstição você esquece de fazer? Gente, eu não pulei as 7 ondinhas, que mais? Eu não tomei um banho de sal grosso, eu não joguei canela. Eu queria ter feito tudo isso, eu super acredito, tá? E tá tudo bem. Eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda. O que não vai atrapalhar nada nem ninguém, pode ajudar, Você entendeu? sabe o que eu faço? Todo ano eu faço uma agenda. Eu vou, faço fotografia, me preparo para aquela agenda. Chega no dia 31 de dezembro, eu boto fogo na agenda.
Jura? Põe. Põe o fogo e ainda estava chovendo. O que eu ia fazer para botar fogo na agenda? Na churrasqueira. Não rolou? Eu boto fogo, não, a minha churrasqueira não estava lá E aí ainda. você bota fogo para soltar para o universo, é isso? Jogo pro universo que vem o ano novo. Que maravilha! Faço isso todo ano. Daí eu chego com a agenda nova, dia 1º de janeiro, aquela agenda linda, né? Tão bem preparada. Saber que no dia 31 ela vai virar pó. Que legal isso. Não faço isso não. O que eu faço é preparar os meus desejos. Você né? anota? Eu anoto tudo. Então, eu anoto, eu Suas escrevo, metas. eu visualizo as metas, eu faço as metas, então essas metas vieram desse planejamento. Eu visualizo também aquilo que eu quero, mesmo que sejam coisas que eu ainda não sei como eu vou alcançar. Então, acho que isso é muito importante, porque isso cria goals, sabe? Cria movimento. E eu faço essas duas coisas, uma coisa que eu queria ter feito, e outra coisa que eu faço é escrever o que passou, soltar, perdoar, sabe? E a retrospectiva, porque eu acho que a retrospectiva ela te dá uma visão de tudo o que foi feito, do quanto você evoluiu, isso é muito importante. Sim. Uma palavra para definir as metas do ano, fé ou coragem? Nossa, eu acho que tem que ter as duas coisas. Juntas, não tem como. Porque fé, coragem. A coragem, ela só vem da fé. Ou feragem. Feragem, porque a coragem só vem da fé. Se você não tem a fé de que as coisas podem ser diferentes ou elas vão acontecer, você não tem a coragem de agir. A coragem, ela vem da fé. Você é espiritualista? Eu sou espiritualista. Eu sou espiritualizada, né, na verdade. Eu não tenho nenhuma religião hoje. Eu cresci na religião católica, respeito demais, acredito, frequento, mas eu frequento outras religiões também. Eu acho que Deus está em todos os lugares. E eu tenho uma conversa muito íntima com Deus, eu comigo mesmo. Mas eu acho que às vezes você está em ambientes sagrados, eles trazem essa conexão também. Mas eu não consegui me identificar 100% com nenhuma das religiões hoje. Então eu sou uma pessoa espiritualizada, porque eu acredito em Deus, mas eu não tenho nenhuma fé única me guiando. E o bate-papo foi bom ou não foi? Foi maravilhoso! Eu amei! Foi muito legal, não foi? Muito legal, eu amei. Então o que você fala para as pessoas que estão ouvindo a gente? 2026 vai? Acreditem em vocês, tenham fé, coragem, se organizem, respirem e só vai, gente. Só vai porque o mundo é muito bom. Adorei conhecer a sua história, conhecer Obrigada, você. Viu, amor? Mais Obrigada pela oportunidade. E que venham novas histórias, novas viagens com a Lê, novas oportunidades de conhecer novas pessoas e novas histórias. Sempre! Porque eu adoro conhecer histórias. Gente, até a próxima! Tchau, tchau! Let's go!